Amém? Se você puder, irmão, coloca a mão no teu coração, deixa eu abençoar a tua vida em nome de Jesus, deixa eu orar por você nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Pai, até aqui grandes coisas o Senhor tem feito, por mais que nós não estejamos vendo tudo aquilo que está sendo feito por Ti. Mas nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é viva, nós cremos que a Tua palavra é eficaz, nós cremos que a Tua palavra tem poder para mudar a nossa realidade. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra tem autoridade, Senhor, para mudar as nossas circunstâncias. Então vem mais uma vez, Senhor, nas nossas vidas, vem mais uma vez em cada lar, em cada casa que está aqui, Pai, representando por aqueles que estão nos assistindo. Pai, abençoa-os, abençoa seus familiares, abençoa seus negócios, abençoa tudo aquilo que forem empreender para que eles sejam abençoados de toda forma, Senhor, em tudo aquilo que fizerem. Pai, eu te oro, Senhor, e te agradeço já porque essa palavra é a palavra que nos vivifica todos os dias, é a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos alimenta, que nos sustenta. Pai, em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós até aqui, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que é uma promessa sobre pressão. É só que interessante. E é interessante como Deus fala com você também, irmãos, porque muitas vezes Deus vai falar com você no lugar que você está. Não necessariamente precisa ser sentado no sofá ou sentado numa cadeira, mas às vezes é correndo no aeroporto tentando encontrar o portão gate. Porque coincidência é quando você desembarca no portão B1 e tem que embarcar no portão B31. Isso é coincidência. E durante aquela correria, durante o momento que a gente está caminhando, seja no teu trabalho, seja no teu lugar com os teus familiares, na tua casa, seja onde quer que você esteja, irmão, Deus vai estar te ensinando alguma coisa com isso. Com a situação que você passa, Deus estará te ensinando alguma coisa com ela. E Deus me ensinou muitas coisas. Às vezes estamos correndo para destinos, pressionados para chegar, e na pressão da chegada nós perdemos o desfrute da viagem. Na pressão da chegada nós perdemos a possibilidade de observar e contemplar aquilo que nós estamos vivendo durante o caminho que nós estamos percorrendo. E o que Deus tem colocado no meu coração é que tão importante quanto o destino é o caminho que nós trilhamos, que nós traçamos até chegar lá. Porque veja, tem muitas pessoas que buscam prosperidade financeira, mas o caminho que escolhe não é um caminho de honestidade. Então, tão importante quanto o destino que você tem é o caminho que você escolhe trilhar até chegar a esse destino. Sabe, não é às vezes vendendo princípios, não é às vezes mudando aquilo que Deus colocou no teu coração como fundamentos para que você viva uma vida agradável diante dele. Não é sacrificando esses princípios que você vai chegar a um destino que você quer, que também é da vontade de Deus. Mas nós precisamos entender que na jornada nós seremos pressionados de todos os lados. E uma coisa que mais me tornou grato diante daquilo que Deus está fazendo foi encontrar em Fortaleza pessoas que eu via apenas pela internet e pessoas que talvez eu não sabia a imensidão daquilo que estavam enfrentando, porque muitas coisas são grandes, irmãos, e são fortes. Entender um pouco da realidade daquilo que estão vivendo, cada um em sua particularidade, cada um de forma específica, enfrentando suas batalhas que muitas vezes não são vistas. Muitas vezes são batalhas que estão sendo travadas silenciosas. E essas batalhas às vezes nos roubam tanta energia. E eu preciso te dizer uma coisa, irmão. O inimigo nunca vai bater em você onde ele sabe que você é forte. Ele vai sempre atingir você no ponto de pressão onde ele sabe que você provavelmente vai perder todas as forças. Então, se você é alguém que a tua família é o teu ponto frágil, que muitas vezes é de todos, né? O inimigo vai tentar atacar os teus filhos, a tua esposa, a tua casa, a tua harmonia na tua casa, para que você perca o senso de promessa, para que você perca a compostura espiritual e você acabe negociando os frutos do Espírito Santo que habitam em você, porque você está agindo não por causa daquilo que Deus colocou no teu coração, mas porque você apenas explodiu, ou você apenas entrou em um estado de desespero que você não sabe mais o que fazer e agora você duvida da promessa porque você está sendo pressionado no ponto de fragilidade. Mas você não foi o único que passou por isso, você não é o único que passou por isso. E eu não falo isso, queridos, diminuindo as tuas batalhas, pelo contrário. Eu falo isso intensificando aquilo que você passa, porque como eu disse, o inimigo não atinge você onde ele sabe que você é forte.
Ele bate em você onde ele sabe que ele vai te derrotar, onde ele sabe que vai doer, onde ele sabe que vai te desestabilizar. Agora, olha comigo o que é que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 5, a palavra fala assim: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Cristo, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Muitas vezes nós vemos aquilo que Paulo realiza diante do poder que foi liberado por Jesus através do ministério de Paulo. Mas muitas vezes nós deixamos de observar as pressões que ele precisava suportar para manifestar aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Porque, irmão, um diamante ele não é feito de uma forma tão simples, ele é pressionado e é a alta pressão que forma o diamante. Mas o que eu quero aqui não é te dizer que as tuas lutas, as tuas batalhas, você vai vencê-las e isso e aquilo. Não é apenas isso que eu quero te dizer. Sabe, eu não quero apenas te encorajar de que você vencerá as suas batalhas. Eu acredito nisso no fundo do meu coração. Mas eu também quero te encorajar a viver algo que você só consegue desfrutar no meio das batalhas. Porque veja, Paulo está falando aqui para a igreja que existe uma luz que brilhou. E essa luz brilhou antes mesmo de tudo poder ser criado, de tudo ser formado do jeito que é. Essa luz brilhou e agora essa luz brilha dentro de nós. Ele está falando de um Jesus que se colocou como homem para mostrar ao homem como Deus é. Um Jesus que manifestou a face de Deus em amor. Um Jesus que cumpriu um propósito que quando estava ali no Getsemane, pressionado pelo fato de que precisaria ser desconectado de Deus, que durante a eternidade isso nunca aconteceu. Ele estava passando por um ponto de tanta pressão que ele, de seus poros, não estava saindo mais suor, estava saindo sangue. Então, ele estava num ponto tão crítico do seu ministério, da sua vida com o Pai, que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando muitas vezes nós passamos por isso, irmãos, nós dizemos: Pai, por favor, me tira desse problema. Pai, por favor, leva a minha vida. Pai, eu já estou fazendo hora extra aqui. Pai, por favor, me leva. Porque para viver a vida que eu estou vivendo, eu prefiro estar no céu contigo. Já que o morrer é lucro, mas não se esqueça que o morrer é lucro só quando o viver é Cristo. Aleluia. Então guarda isso, querido, em nome de Jesus. Mesmo quando o nosso Cristo, J. Cristo, como fala meu tio, mesmo quando o J. Cristo estava ali no Getsemane, sabe, sendo pressionado por ter que enfrentar aquilo que não havia enfrentado durante a eternidade, que é justamente a desconexão com o Pai temporariamente. E para isso era uma dor tão grande para Jesus que ele estava num ponto crítico, num ponto onde ele estava no clímax da pressão do seu ministério. Mas eu preciso te dizer uma coisa, irmão. Uma coisa que vai além de dizer para você que você vencerá as suas batalhas, mas algo que é gerado no meio das suas batalhas. É nos teus pontos de pressão que às vezes o inimigo tenta abater você, que às vezes o inimigo tenta destruir você, que o poder de Deus se manifesta no teu maior momento de fragilidade. É quando o poder de Deus vem sobre você no teu maior momento de dependência. Por isso que existe algum poder do Senhor, existe uma unção do Senhor que é manifesta na tua vida, no teu lugar de pressão, no teu lugar de dificuldade, no teu lugar de adversidade, quando você já não sabe mais para onde ir, não sabe mais para qual direção correr, quando você está apenas no automático, está vivendo, sabe, sem entender aquilo que você está vivendo, mas ao mesmo tempo você precisa dar o melhor de si para cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração para que você cumpra, sabe?
É a pressão que muitas vezes nós precisamos suportar, seja num casamento que está sendo estabelecido novamente porque a confiança foi perdida, seja nos filhos que estão sendo levados pelas paixões desse mundo, sabe? Seja por dificuldades financeiras que muitas vezes não sabemos de qual porta sairá o recurso, mas é a pressão de continuar tendo fé que aquilo que o Senhor nos prometeu vai acontecer, produz em nós um poder que, por mais que sejamos pressionados, nós não seremos abatidos, nós não seremos destruídos, porque nem morte, nem profundidade, nem inimigo, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus. E quando nós estamos fracos, Deus está forte. Quando nós estamos pressionados, Deus está gerando poder em nossa vida, Deus está gerando unção em nós, Deus está gerando em nós aquilo que nós precisamos para suportar a pressão que foi colocada sobre nós. Mas eu preciso te dizer sobre isso. São nos teus pontos de pressão que Deus vai honrar você. São nos teus pontos de adversidade que Deus vai usar para que a tua adversidade se torne teu testemunho. São nos teus pontos de luta que Deus te dá a vitória, que te torna testemunho, e essa vitória faz com que você seja ferramenta nas mãos do Senhor, e a unção que você precisa está disponível no teu lugar de maior adversidade, sabe? Às vezes é quando nós precisamos buscar em momentos difíceis ao Senhor que nós buscamos de forma que nunca buscamos antes. Eu não sei você, irmão, mas eu já orei no meu momento de desespero, uma oração tão sincera, uma oração assim tão entregue. Quando eu disse poucas palavras, eu digo: Senhor, eu não suporto mais. Eu preciso muito da sua ajuda. Talvez não tenha sido a minha maior oração, mas foi a minha oração mais sincera. Quando eu entreguei os pontos para Deus e disse: Senhor, eu não suporto mais aquilo que estou passando. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Porque eu estou sendo pressionado de um lado que eu não consigo suportar. Então, é debaixo da nossa fraqueza, é debaixo da nossa incapacidade de suportarmos aquilo que estamos vivendo, que Deus nos capacita pela graça e gera em nós um poder para que nós enfrentemos até mesmo o vale da sombra da morte e passamos com vida. Até mesmo sermos jogados na cova dos leões e eles permaneçam em jejum. Até mesmo quando somos lançados na fornalha, somos lançados no coliseu, quando somos lançados na boca dos lobos, lá nós encontraremos proteção, lá nós encontraremos livramento, lá nós encontraremos o poder de Deus que virá sobre nós, porque no nosso momento de fragilidade nós encontraremos uma fagulha divina, e essa fagulha estará em nós, nos trazendo a graça necessária para suportar e sermos transformados no meio dessa nossa tempestade. Sabe, nós precisamos nos tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos, mas para isso nós precisamos suportar o processo que vai nos tornar quem Deus quer que sejamos. Então existe um destino que nós precisamos chegar. Existe um destino que Deus quer que cheguemos. Mas eu quero chegar nesse destino quando Deus quer que eu esteja lá. Percebe isso? Eu quero chegar no destino que Deus tem para minha vida quando Ele quiser que eu esteja lá. Porque o fato de Deus ter um destino para minha vida não significa que o dia de hoje é o dia que Ele quer que eu esteja lá. Porque às vezes eu não estou com minhas bases, eu não estou com minha fundação, eu não estou com o meu caráter forjado suficiente para suportar o peso daquilo que Ele tem para mim como promessa, porque o peso da promessa causa uma pressão. Sabe, esse prédio está construído sobre bases e o peso desse prédio todos os dias fazem pressão no fundamento que foi feito sobre ele. Mas porque esse prédio foi fundamentado, porque esse prédio foi alicerçado, ele consegue todos os dias suportar a pressão daquilo que está sendo colocado sobre ele. Então, não ache, irmão, que ser pastor de ovelhas é mais fácil, é mais difícil do que ser rei. Não ache que ser rei é apenas se assentar em um trono e dar ordens. O que eu quero te dizer com tudo isso, irmão, é que existe um fundamento que Deus vai estabelecer em você. Existe um fundamento que Deus irá firmar em você, e esse fundamento é que irá fazer com que você suporte
tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Sabe, eu creio que quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por adversidades, essas adversidades vão nos moldando, porque é no meio do ponto de pressão, é no meio das tempestades, sabe, dos momentos difíceis, que nós sabemos aquilo que nós carregamos. São em meios a tempestades que nós sabemos quão frágil é o nosso barco, mas quão poderosa é a graça do Senhor que não o deixa afundar diante das adversidades, diante das tempestades, diante dos ventos fortes. Sabe, eu creio que quando Deus tem algo para a nossa vida, se manifesta diante do nosso posicionamento de permanecer nele, diante de permanecer em Jesus, diante de permanecer na graça do Senhor, diante de permanecer nele, independente daquilo que aconteça, independente daquilo do levante que se coloque diante de nós, independente daquilo que possa impedir o Senhor de nos abençoar. Mas eu creio que quando nós estamos sendo moldados, quando nós estamos sendo pressionados, quando nós estamos sendo ali amassados pelas circunstâncias que nós estamos enfrentando, ao mesmo tempo Deus está nos capacitando, Deus está nos moldando, sabe, Deus está gerando em nós uma graça que irá suportar tudo aquilo que nós precisamos enfrentar, uma graça que nos capacita a suportar. E é isso que eu quero liberar sobre você nessa semana. É isso que eu quero liberar sobre você nesse dia. Eu quero liberar sobre você uma palavra profética, uma palavra que vai abençoar você onde quer que você esteja. Uma palavra que vai liberar sobre você o destino que o Senhor já tem. Antes mesmo da fundação do mundo, eu quero profetizar sobre a tua vida um poder de Deus que vai capacitar você para que você caminhe sempre em direção ao alvo, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas por mais que 10.000 caiam ao teu lado, 1.000 caiam à tua direita, mas você permanecerá firme, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor te mantém, porque até aqui o Senhor esteve contigo e até aqui o Senhor te ajudou, então Ele não irá te abandonar daqui para frente. E eu profetizo isso sobre você, irmão. Eu profetizo sobre você a paz que excede todo entendimento. Eu profetizo sobre a tua casa os sonhos do Senhor se concretizando naquilo que Ele tem para você. Eu profetizo sobre a tua história o melhor dos céus. E por mais que você encontre um ponto de pressão, por mais que você encontre um ponto de adversidade, o Senhor estará contigo. O Senhor estará cuidando de você. O Senhor estará te capacitando. O Senhor estará cuidando da tua casa. O Senhor estará cuidando de tudo aquilo que Ele colocou nas tuas mãos e capacitando você para enfrentar os teus gigantes. Então que você cresça em fé e não desvie dos caminhos do Senhor, por mais que você passe por problemas. Sabe, não é a velocidade que você corre, é a constância que você anda. Não é simplesmente ter um destino, é seguir pelo caminho para chegar ao destino. Porque só existe um caminho que te leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho que você deve andar. Ele é a verdade que você deve viver. Ele é aquele a quem você deve confiar nos teus momentos mais difíceis. E eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Então, se você puder, fecha teus olhos. Sabe, se você puder, abre o teu coração nesse momento. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem estado conosco. Então, Pai, mais uma vez, vem, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu quero abençoá-los nesse momento. Eu quero orar por eles. Eu quero, Pai, liberar sobre eles uma unção que despedaça todo jugo, Pai, uma unção que muda realidades, uma unção que muda aquilo que eles estão vivendo, uma unção que muda mentalidades, muda perspectivas, muda caráter. Pai, eu oro, Senhor, para que eles sejam forjados no Teu fogo, no fogo do Espírito que não queima, mas purifica, no fogo do Espírito que traz unção, que traz graça, que traz poder. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que eles sejam alcançados pelo Teu favor, para que eles sejam alcançados pelo Teu poder. Pai, que o Senhor seja o centro da vida de cada um deles. E eu libero, Pai, uma palavra profética sobre cada família aqui. Tudo aquilo que irão enfrentar, tudo aquilo que irão suportar, Pai, irão fazer porque o Senhor está cuidando deles. Pai, nós cremos que a Tua graça nos capacita, então vem mais uma vez sobre as famílias aqui, Senhor, trazendo a bênção que eles precisam, a intervenção que eles esperam. Pai, em nome de Jesus,
que eles não sairão daqui sem a bênção que vieram buscar. Que eles não sairão daqui sem a bênção que eles vieram buscar, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor disse que faria. Então, Pai, nos ajuda a permanecer. Nos ajuda a suportar os nossos pontos de pressão, Pai. Nos ajuda a suportar o levante do inimigo. Nos ajuda a suportar as batalhas que têm acontecido, Pai. Para que nós possamos ser alvos do Teu poder, alvos da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde o teu coração. Que o Senhor guarde os teus sentimentos, guarde as tuas emoções, para que você permaneça firme em tudo aquilo que Ele tem para você, tá bom? Se esse devocional alcançou você, abençoou você de alguma forma, não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo, tá? E não se esqueça que no dia 23/2 nós teremos uma live exclusivamente sobre propósito, às 20 horas aqui no YouTube, mas não será aberto para todos, só para as pessoas que realmente querem viver esse propósito. O link tá na descrição do vídeo, tá bom? Para você que é membro, que apoia esse ministério, muito obrigado, que Deus abençoe a 100 por 1. É porque você nos abençoa que nós temos a possibilidade de abençoar mais pessoas. Que Deus guarde você, que Deus multiplique aquilo que você tem ofertado em nossa vida, em nome de Jesus. Se você deseja se tornar membro do nosso canal, o link também tá na descrição do vídeo, já nos abençoa muito, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê amanhã 7h30 da manhã para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, queridos, Deus abençoe.